Olá a todos, aqui é o Pedro, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos refletir sobre um breve, mas profundo trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Nele, vemos Jesus antecipando seu sofrimento e morte, enquanto os discípulos permanecem confusos e com medo de fazer perguntas. Vamos explorar o que essa cena nos revela sobre o mistério da cruz e nossa própria caminhada de fé. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos seus discípulos: "Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens." No entanto, os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, pois o sentido lhes ficava escondido e eles tinham medo de perguntar. Essa passagem nos mostra dois momentos cruciais. Primeiro, o aviso claro e direto de Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está preparando os discípulos para sua paixão, morte e ressurreição, mas os discípulos, como nos diz o texto, não compreendiam. Isso nos faz lembrar que o mistério da cruz, o sacrifício de Jesus, não é algo fácil de entender, especialmente quando estamos presos a uma visão humana de vitória e poder. Os discípulos, assim como muitos de nós, esperavam que Jesus fosse um líder que traria glória e poder imediato. A ideia de um Messias que sofreria e seria entregue parecia contradizer suas expectativas. Por isso, não conseguiam entender o que Jesus estava realmente dizendo. A ideia de que a vitória de Deus passa pela cruz e pelo sofrimento era um conceito tão difícil que eles não conseguiram processá-lo naquele momento. O que também é interessante nessa passagem é o medo dos discípulos de fazer perguntas. Embora estivessem confusos, eles preferiram não perguntar nada a Jesus. Isso revela uma dimensão humana que todos nós podemos reconhecer. Às vezes, diante de algo que não compreendemos ou que nos causa desconforto, preferimos evitar a questão em vez de procurar entender. Esse medo de perguntar reflete, em muitos casos, a nossa própria caminhada de fé. Muitas vezes, quando enfrentamos dúvidas ou questões difíceis sobre Deus, a vida ou o sofrimento, podemos hesitar em levar essas perguntas a Deus em oração. Às vezes, temos medo da resposta, medo do que vamos descobrir ou simplesmente medo de confrontar o mistério. Jesus, no entanto, sempre nos convida ao diálogo, à busca por entendimento e a trazer nossas dúvidas para Ele. Mesmo quando não compreendemos o caminho que Ele nos mostra, especialmente quando envolve dor ou sacrifício, Ele nos convida a confiar e a nos abrir para o mistério da sua obra. Como podemos aplicar essa passagem em nossas vidas? Primeiro, devemos reconhecer que há mistérios na fé que não entendemos completamente, e isso é normal. Nem sempre temos todas as respostas sobre o sofrimento, a dor ou os desafios da vida. Assim como os discípulos, podemos não compreender o que Deus está fazendo no momento, mas somos chamados a confiar que Ele tem um propósito maior, mesmo quando não o vemos. Em segundo lugar, somos desafiados a vencer o medo de fazer perguntas. Deus não se ofende com nossas dúvidas. Ele nos convida a trazer essas questões até Ele. Em nossa caminhada de fé, é importante cultivar uma relação de honestidade com Deus, onde possamos buscar entendimento e pedir sabedoria para enfrentar as dificuldades. Por fim, essa passagem nos lembra que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. O sofrimento faz parte da jornada cristã, mas nunca é o fim da história. Jesus anuncia sua paixão, mas também sua ressurreição. Somos chamados a abraçar a cruz sabendo que, com Cristo, a dor e a morte não têm a palavra final. A ressurreição e a vida eterna são a promessa que nos dá esperança. Encerrando nossa reflexão de hoje, aprendemos que, assim como os discípulos, nem sempre entenderemos plenamente os caminhos de Deus. No entanto, somos chamados a confiar em sua sabedoria, mesmo diante do mistério da cruz.
que possamos vencer o medo de fazer perguntas e, com o coração aberto, seguir a Jesus, confiando que Ele está sempre conosco em cada etapa do caminho. Obrigado por estarem conosco hoje. Que esta mensagem nos ajude a caminhar com mais confiança, sabendo que, mesmo nas dúvidas e desafios, Deus nos guia e nos fortalece. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.